Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que tem tomado aí a audiência em todo o país e fora do país também. Eu tenho recebido mensagens, né, das Américas, tenho recebido mensagens da Europa, inclusive da Ásia. De pessoas que a gente conhece, é verdade, de brasileiros que lá estão, os brasileiros mente brilhantes, mas também de pessoas que eu conheci nessa jornada aí, nessas minhas jornadas internacionais. Um tema tão importante que é esse da gente transformar as ideias em ações concretas. Esse tema que é o Quebrando a Lâmpada, que busca debater através de entrevistas com gente que fez, gente que arregaçou as mangas, gente que acordou cedo e transformou uma ideia numa ação concreta, num business, numa empresa e, o principal, em soluções concretas para melhorar a vida das pessoas, do entorno das pessoas, das cidades, da área rural, ou seja, melhorar a vida da sociedade como um todo. Esse é o principal objetivo desse programa. E nós temos ouvido aqui gente que realmente fez e tem muita coisa a nos contar e a nos inspirar. Muito obrigado pela sua audiência. Quero começar aqui falando, como a gente tem falado em alguns episódios, desse livro aqui do Jorge Gerdau. Falar de um mente brilhante, né, que é alguém que trouxe todo o ecossistema do aço para o Brasil. E estive recentemente num evento onde eu consegui conversar com ele. Aliás, convidei o Jorge Gerdau, vamos ver se a gente consegue uma agenda para ouvir a jornada dele desse belo empreendimento. Mas eu queria falar aqui como uma sugestão de leitura, onde ele diz, Jorge Gerdau, A Busca, onde ele fala que saber o que estudar e para onde crescer é parte dessa jornada constante. É a inquietação que leva à busca. Olha que importante isso. Ele fala aqui, nesse livro, de 23 lições. Vou falar de duas. A primeira, que é o respeito, isso é importante, o respeito para que a gente tenha aí cada vez mais as cidades, sabe, resilientes, criativas, inteligentes, não só cidades, né, todo o município como um todo. E ele fala do amor, além de falar de espiritualidade, além de ele falar de comunidade, de austeridade. Então, como o início desse programa, eu deixo essa mensagem. E agora, apresentar, né, um amigo de longa data dessa jornada minha na gestão pública, desde que cheguei a Pato Branco, que foi quando eu conheci essa figura fantástica, essa pessoa mente brilhante, que vem transformando, através da cultura, né, das cidades e das comunidades inteligentes, com os seus eventos importantíssimos, com alto engajamento no Brasil, com conexão importante fora do país, com uma conexão muito grande com a FIRA Barcelona, que ele já vai nos apresentar. Eu estou aqui hoje com o Beto Marcelino. Né? Obrigado, Beto. É o manager do Smart City Expo Curitiba, embaixador do Brasil da FIRA Barcelona, à frente do iCities, ou do Smart Cities Hub, empresa especializada em inovação, consultoria, projetos e soluções urbanas, relator integrante da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes do Ministério das Cidades e convidado do MCTIC no programa Cidades 4.0. Ele é engenheiro agrônomo pela UFPR e especialista em marketing pela FAI Business School. Beto, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada. A gente já vinha tentando essa agenda, que é muito bem ajustada, né? Você está em todo o Brasil e em todo o mundo, debatendo esse assunto, né, fantástico que a gente vai conversar aqui hoje. Muito obrigado. Te passando a palavra já. Beto, obrigado novamente. Fala do Beto Marcelino. E seja muito bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada, que vai inspirar muita gente ali a transformar também junto ao seu entorno. Obrigado, Gilis. Uma oportunidade importante aqui, né, para o ecossistema de inovação. Quero dizer que mando um abraço dos meus sócios Caio Castro e Eduardo Marques, o pessoal que já esteve com você em Barcelona, a Juliana, o Samuca. Bacana. Quando eu falei que vinha aqui, eles ficaram bem felizes. Minha equipe de comunicação hoje também te manda assim, um abraço apertado por tudo que você fez junto conosco nesses últimos anos. Lembrando que nós já tivemos em Barcelona em uma missão importante, né, com o governo do estado e com o próprio iCities, e isso faz com que a gente vá conhecendo melhor assim, os nossos caminhos, e assim, é uma satisfação estar aqui. Eu acho importantíssimo, desde o teu primeiro programa, eu falei para você que eu adorei o nome. Eu acho que a gente precisa dessas conversas mais abertas, falando um pouco mais sobre alguns tabus, né? O próprio tema de cidades inteligentes é um grande tabu ainda, né? Muita gente mistura esse tema com cidades dos Jetsons, não tem nada a ver com isso, por mais que a gente tenha que usar a tecnologia que é transversal a tudo na nossa vida hoje em dia. Mas, muito legal. Quando você fala um pouco sobre o Beto Marcelino, eu acho assim,
eu tenho que falar primeiro do Wilson Marcelino e da Lourdes Marcelino, né? Meus pais, Fantástico. saudosos meus pais, que vieram do interior do Paraná aqui buscar os seus lados empreendedores também, trabalharam na cidade de Curitiba. Minha mãe é da região de Jondéia do Sul, né? Nasceu em Maringá. Meu pai é da região de São Paulo, Itararé, mas nasceu em Siqueira Campos, né? E assim nós somos criados, né? Com filhos... meu pai com 9 irmãos mais novos, minha mãe com 10 irmãos mais velhos, então uma caçula casou com o primogênito dos Marcelino, e veio aí o Beto Marcelino e veio o Wilson Marcelino Júnior, meu irmão querido, que também é um grande empreendedor da área de saúde. Quero sempre lembrar deles que ali é a base, né? A base da gente sempre tá baseado na família. E hoje eu posso ver que a constituição do que eu fiz até hoje foi baseado nisso, porque a gente começa essa história de empreendedorismo já com meu pai tendo uma concessionária, inovando, uma concessionária de Vespas da Itália e de Kawasaki, das motos e jet skis Kawasaki. Então a Motor Cecília foi uma espécie de inovação na nossa família. Meu pai vinha da área representação comercial médica e ele resolveu fazer um spin-off na vida dele e colocou a gente no mundo de uma tecnologia de motores e náutica. Então acho que isso aí ajudou eu e meu irmão mais novo, a gente pequeno ainda, a gente ia para trás do balcão aprender um pouco como lidar com dinheiro, pagamento, administração, mecânica. E foi assim que a gente, pelo menos é a parte mais forte que eu me lembro, assim, do meu pai ter realmente pensado fora da caixa na época. E depois agronomia, claro, né? Ter estudado engenharia básica aqui no campus da Federal, importantíssimo estar junto com outros alunos, com professores de diversas engenharias, isso acho que abre muito a mente da gente. E foi a partir daí que eu acho que eu segui um rumo importante de conversão na minha vida, que é usar a engenharia para ver outros negócios, outras modalidades de negócio bem importantes. E depois disso veio o iCities, né? Essa empresa que eu tenho tanto carinho, esse nome que eu tenho assim um cuidado até, porque eu sabia que havia algo importante, assim, sabe, na constituição do iCities. É um sentimento que brota dentro da gente, fala assim, eu sei que o desafio vai ser difícil, mas vai valer a pena. Então o iCities nasce assim numa inquietude mesmo, né? Quando acho que Curitiba precisava se reanimar. Curitiba, nos idos de 8, 9, 2010, ela vinha fazendo pouco perto de outras cidades, né? Então a gente tinha comparações com Porto Alegre, com a Escola Perestroika, ou com o Porto Digital de Recife, São Paulo, Campinas. Então a gente se sentia uma ilha um pouco desanimada, uma ilha que tinha muitos talentos, mas a gente não estava assim promovendo isso. Então 2010, 2011, o impulso que aconteceu pela Federação de Indústrias foi a CICI, a Conferência Internacional de Cidades Inovadoras. Eu fui nos 2 anos, aquilo me impulsionou a pensar, poxa, se Curitiba faz um evento desse e fala de cidades inovadoras, por que não a gente pensar que Curitiba pode se remodelar e entrar dentro desse grande cenário? Porque ali nós vimos cases de Milão, cases de Hong Kong, cases da China, ali foram apresentados, nos 2 anos foram apresentados de cases do mundo inteiro, que a indústria, a nova indústria 4.0 estava vindo muito forte, né? Porque, claro, quando a gente fala de Federação das Indústrias, a gente olha para a indústria paranaense, mas como a indústria nacional como um todo, né? Nosso parque de montadoras aqui é uma grande atração ainda, né? Você que é regresso de montadora, né? Então, assim, foi um despertar. E o iCities nasce com o propósito de trazer um pouco de novidades. Eu fiz algumas viagens para a Califórnia naquele período, entre 9, 10 e 11, e aquilo trouxe insumos também da América Latina, de viagens que eu fiz, mais exploratórias na maioria delas. E o iCities nasce como um evento ao Fórum Internacional iCities. A partir daí ele ganha corpo, as pessoas prestam atenção um pouco mais nisso, até que os gestores públicos em 2013, já na segunda edição, olham isso como algo estratégico. Em 2014 é lançado o Curitiba Ecoelétrico, que é um grande projeto que nasce o marco da eletromobilidade na cidade de Curitiba, promovido por um evento como o nosso, que é o iCities Fórum Internacional, e a partir daí Missões Internacionais Barcelona me levou até a FIRA Barcelona. Então esse caminho foi muito interessante até ali. Bacana, né, Beto, o que tu diz, a gente vai explorar um pouquinho mais isso também no segundo bloco, né?
a importância desses eventos nacionais e internacionais para fomentar, apresentar e informar, né, a população, os gestores públicos, porque muitas vezes a informação não chega lá na ponta. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria agora, ainda nesse primeiro bloco, você falou várias coisas bem importantes. Uma que eu queria sublinhar aqui, essa inspiração, e que legal, é muito legal ouvir isso, eu tive isso também, essa inspiração, de mãos dadas com a educação, por parte dos nossos pais. Isso é bem legal, né? Que legal você fazer esse reconhecimento. Eu sempre digo para as pessoas, né? Valorize muito, reconheça, sabe? Transforme isso num grande mantra, né? As mensagens e os ensinamentos dos nossos pais. Porque eles são uma geração pós-guerra muito difícil e que deram um conforto e um ambiente mais agradável e, digamos, mais tranquilo para nós da geração X, já incluindo, né, nessa minha geração X, para a gente ter uma tranquilidade para produzir. Então, muito legal isso. Eu queria agora explorar um pouquinho mais, é importante, né, para quem está ouvindo ali, Beto, né, você dá essa mensagem, já fala assim, ó, o ponto de virada que o Beto teve lá na infância ou na adolescência, enfim, você fala um pouquinho, o ponto de virada, opa, eu vou por esse caminho, vamos empreender. Porque o país é tocado pelos empreendedores. Né? Fala um pouquinho desse ponto de virada do Beto Marcelino. Eu tive um momento que para mim foi uma consagração, eu já me formando aqui no campus da agronomia na Fazenda Canguiri, ali eu tive junto com engenheiros agrônomos da Cargill, da Agroceres, da John Deere, que trazia inovação através da implementação naquele período da soja transgênica. Havia muita tecnologia e laboratório nisso, né? E depois eu também fui convidado a fazer um curso na PEC-Plan Bradesco em Santa Terezinha do Itaipu de inseminação artificial e depois fui fazer um curso de transferência de embrião. Tudo isso era tecnologia, para aumentar a produtividade de grãos no país e outra para aumentar o tamanho do nosso plantel. Eu saí da universidade com o Brasil tendo cerca de 90 milhões de cabeça de gado. Hoje nós temos 250 milhões de cabeça de gado, tudo fruto do cruzamento industrial, né, chamado tecnologia para melhoria de rebanhos. E hoje o Brasil é campeão em exportação de grãos, principalmente soja, né? Então, eu lembro que isso para mim foi um grande ponto de virada, eu acreditar que a tecnologia poderia melhorar alguma coisa na minha vida, e não só a produtividade quando eu falo em termos agrícolas. Aí que eu fui buscar mais conhecimento, eu saí, em seguida eu tive um rompante e fui fazer mais uma especialização. Então, marketing na FAI me ajudou muito porque eu estava junto com grandes empresas. Então, os cases ali eram diários, desde Coca-Cola, Heineken, Kraft, Mondelez, a própria Renault, grandes empresas apresentavam seus cases ali e a gente fez algumas viagens para São Paulo, a gente foi para Minas Gerais com essa turma e isso foi importante para mim, porque abriu muito a minha cabeça. Então, um MBA faz com que a gente, de fato, se insira rapidamente em alguns contextos que nós não estamos acostumados. Foi aí que me deu assim, mais força e coragem de me desafiar e ir para frente e tentando pensar que eu não ia fazer mais algo óbvio. Eu ia buscar alguma coisa nova para criar e o iSeeds nasce mais ou menos dessa forma. Que legal, que bacana. Olha, vocês aí que estão nos ouvindo, você é aluno, né, do ensino médio, aluno do ensino superior, você é professor, você é micro e pequeno empresário. Algumas lições aqui que eu gostaria de sublinhar que o Beto trouxe para nós. Essa coragem de você conhecer o desconhecido, essa coragem de você romper as barreiras geográficas e buscar o que entende melhor no país e no mundo, isso ele fez, e eu confirmo, estive com ele em Barcelona e já venho acompanhando aí essa jornada, né, do Beto, e né, obrigado também pela menção aí, o Eduardo, né, e o Caio, né, um abraço para vocês, parabéns por essa jornada vitoriosa, vencedora, inovadora e empreendedora, junto com todo o time, né, a Juliana e todo o time, que é fantástico, que eu conheço, né, já conheci nessa jornada. Então esse ponto realmente é bacana, sabe? Ele fala desse ponto de virada, é importante você avaliar qual é o teu ponto de virada. Mas eu queria sublinhar de verdade uma questão que ele falou. Nós somos eternos, e vários falaram isso aqui no programa, eternos estagiários, eternos estudantes. Ele falou da pós-graduação.
né? Mas essa pós-graduação prática, pragmática, de buscar, né? É importante isso. A educação, ela tem as raízes amargas, né? Mas os frutos são doces, né, Beto? Fala um pouquinho disso. Com certeza, eu acho que a gente senta ali numa universidade, a gente tem o primeiro estímulo, mas o segundo, o terceiro a gente que cria, né? A gente tem que buscar e validar algumas hipóteses. Eu coloquei uma tese para ser validada na minha vida, que era o despertar da inovação. Então, assim, eu rompi com aquele tradicionalismo do engenheiro agrônomo formado na Federal, que tinha que trabalhar, né? Naquele momento, eu fui convidado a ir a Cuiabá. Enfim, eu tive alguns momentos que eu pensei assim, não, eu acho que eu posso mais, eu devo explorar mais essa minha ansiedade, essa minha inquietude em criar algo novo e ter coragem mesmo de empreender daquela forma, sem ter investimento, dinheiro do bolso, né? Naquele momento eu era representante comercial também de uma empresa multinacional que trabalhava mais na área de nutrição esportiva, mas que tinha muita tecnologia. Aquilo me levava também a conhecer muita coisa hoje que a gente fala de biomedicina, biotecnologia. Eu fui entendendo que havia algo novo também nessa área e isso me despertou a estudar a inovação como um todo. Então, eu tenho uma passagem interessante, duas que eu queria lembrar aqui. Uma é que já o iCities constituído é eu ter ligado para o Gilles como secretário de inovação lá do Pato Branco e falado assim, cara, eu tô curioso, estão falando de você, e eu queria te conhecer. E esse cara pegou o carro, veio de Pato Branco, são coisas assim que faz a gente ter vontade de continuar empreendendo. Ele, como secretário, pegou o carro dele, viajou não sei quantos quilômetros e veio ter uma reunião no nosso escritório pré-pandemia e falou, não, eu vim de carro aqui porque eu quero saber o que vocês fazem. Foi super muito atencioso, acho que é por isso que criou uma grande amizade. Foi a coragem de desprendimento dele de se preocupar com os empreendedores do estado do Pará, mesmo ele sendo de Pato Branco, estando lá na prefeitura. Em Beto, foi uma reunião entre mascarados, né? Porque era a época da máscara, da pandemia. Sim. Mas, Beto, a gente está acabando o primeiro bloco, até pela questão, tem o segundo ponto que você quer comentar também. Sim. Eu sugiro a gente iniciar o segundo bloco, você comentando o segundo ponto, e vamos aprofundar os projetos da iCities, vamos falar do que já foi realizado, dos números que são fantásticos, mas finalizando o primeiro bloco, pela conexão que a gente teve, tu acabou de falar, te agradeço, né, realmente eu peguei o meu carro, vim, né, nem, sabe, porque quando a gente quer resolver, cara, a gente arregaça as mangas e resolve, não fica achando desculpas. E aí eu quero entregar aqui esse que representa o nosso Paraná, né, o pinhão da nossa araucária, da gralha azul, né, que é o azures lá na linguagem indígena, mas o pinhão com a conexão, e essa conexão nossa, que continue e conte comigo sempre. Quero te entregar esse aqui no final desse primeiro bloco do programa, para mostrar a importância de conectar com as pessoas, para quem coopera, quem colabora e quem se conecta, vai mais alto, mais longe e realiza mais. Estamos encerrando o primeiro bloco do Quebrando a Lâmpada com o Beto Marcelino, uma conversa muito inspiradora, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Logo, logo voltamos no segundo bloco. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos.
e criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas, um movimento que inaugura um novo momento da Claro, mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. O Azures não é apenas um time. Alô, você que se liga na nossa rádio, hoje tem Azures em campo. E todos os caminhos levam ao Estádio Os Pioneiros em Pato Branco. É história, é tradição, é emoção. Todos os caminhos da cidade levam para o mesmo destino. Aqui, o amor pelo nosso clube não tem idade. Ele nasce no olhar de uma criança segurando sua primeira bola, na voz rouca daquele torcedor que nunca deixou de acreditar, no abraço apertado entre gerações que compartilham o mesmo sentimento. E no dia do jogo, algo mágico acontece. A cidade se move, o coração acelera. Vista suas cores, levante sua bandeira e venha fazer história, porque todos os caminhos levam ao estádio Os Pioneiros. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência, design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Tudo bem, meus caros? Estamos de volta aqui, o segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa já que tem um número bem significativo, as pessoas estão acompanhando, estão divulgando, né, para as suas redes de contato. Aliás, divulgue o programa. Está no YouTube, tanto a RCTV quanto o canal Quebrando a Lâmpada. Tem também o canal Quebrando a Lâmpada no Spotify. Você vai fazer aquela viagem um tempo, conecta lá, escuta todos os programas, eles estão lá. No Spotify Quebrando a Lâmpada. Está também na TV Cultura, aos domingos à noite e toda quinta-feira à noite no YouTube e no site, né, da Central TV, bem como na Sky. Beto Marcelino, de novo te agradecer a tua presença aqui. Finalizamos o bate-papo inicial do primeiro bloco, você falando, né, de dois temas importantes, um você comentou. E a gente agora ouvir esse início do segundo bloco, esse fato que tu iria contar, e já também trazendo a questão, né, da concepção, da criação, o primeiro momento das series. Eu sei que tem histórias bem curiosas aí que tu vai nos brindar. Eu acho que uma que não pode faltar, e isso está até num capítulo de um livro que eu escrevi com outros amigos, é o fato de uma conversa com o Jaime Lerner, né? Depois eu ter feito alguns canvas, nessas metodologias ágeis, isso eu estou contando para vocês, 15 anos atrás já usava esse jeito de pensar, né? Usando o design do pensamento,
E chegou a pessoa certa que eu deveria chegar. O apontamento do último canvas que eu fiz foi conversar com o Jaime. E o Jaime, na época, me atendeu e junto com ele, fiz uma apresentação com o hexágono, que era uma apresentação feita em forma de hexágono, né? E ele olhou bem aquela apresentação e tinha ali um contexto, né? Eu pedi para ele olhar a cidade vista de cima, assim. E ele demorou para falar alguma coisa, até que ele falou o seguinte: olha, eu gostei da apresentação, só que eu acho que o nome está errado. Daí ele falou assim: eu acho que o nome deveria ser Culhão, e não iCities. Daí eu saí desse encontro, assim, ao mesmo tempo entusiasmado e também preocupado, né, com o que ele quis dizer. Então, eu tenho isso na minha memória dele vivo, né, ele é saudoso na nossa memória, mas o Jaime foi o grande impulsionador do iCities ter chegado onde chegou, porque foi muito difícil no início fazer um fórum internacional em 2012, né, eu tinha ido ao Vale do Silício até com duas funções, né? Uma de um livro que estava sendo escrito na época por mulheres executivas e a outra era mesmo de investigação do ecossistema de inovação lá e lançar um evento daquele porte junto, tá certo que eu fiz com o Paranatica, com o Sebrae, foi muito difícil porque as pessoas não tinham essa interpretação do que seria uma cidade inteligente ou uma cidade digital ou uma cidade resiliente. As pessoas tinham diversas ideias e geralmente não era aquela que batia. Mas nasce o Fórum Internacional e eu acho que a partir dali ganha esse impulso até 2016 nós fizemos o Fórum Internacional. Eu comecei a Barcelona já desde 2013, 2014 eu estive falando com a FIRA Barcelona lá e eles olhavam para mim olhando para um curitibano e o curitibano para eles era o cara da terra do Jaime Lerner. Então, quer dizer, o cara que validou a hipótese, a tese do iCities, era reconhecido a nível internacional, a importância da força do Jaime Lerner, o quanto eu me sentia privilegiado de dizer que era de Curitiba, mesmo com as barreiras da língua, porque em Barcelona, Catalunha, não se fala espanhol, se fala catalão, né? Então, todos temos uma certa dificuldade de se entender, por mais latina que seja a língua, e o inglês também não é tão usualmente nessas reuniões. Os catalães, eles são muito duros, né? Eles querem saber de fato, eles querem, são empreendedores nato, mas foi muito legal, Gilles, o nascimento da história do iCities com a FIRA Barcelona. Que bacana, né? Eu lembro o Jaime Lerner, né? Imagina, essa pessoa fantástica, né? Esse empreendedor, né? Do design das cidades. Uma frase, tem uma apresentação que eu coloquei uma frase dele que falava assim: as cidades, as comunidades são construídas por todos, para todos. E é essa a pegada mesmo, é isso que tem que ser feito, né, Beto? Sim. Beto, trazendo alguns números, tu falou um pouquinho aí do início, traz alguns números, o tempo ele voa quando a conversa é inspiradora e muito boa e excelente, que é o que a gente está fazendo aqui contigo, te ouvindo, né, a tua jornada. Os números, né, fala um pouquinho aí das edições da Smart City que teve no Brasil, que foram números muito importantes e muita gente se engajando, né, e cada vez ficando maior, né? Então, de 2014, quando eu tive reunião com a diretoria, até encerrar o ciclo do Fórum Internacional e nascer o ciclo do primeiro Smart City Expo Curitiba, naquele período já haviam edições internacionais no México, ia na Semana Argentina em Buenos Aires, já tinha em Kyoto, no Japão, já tinha havido na Índia, em Marrocos, em Montreal. Então, assim, nós estamos tentando colocar Curitiba numa rota internacional e nasce a primeira edição com 5.577 pessoas, que é mais do que a primeira edição que nasceu em 2011 em Barcelona. Então, isso chamou atenção e no próprio evento eles já anunciaram, porque nós tínhamos feito um contrato de um ano, qual eles validariam, assim, pelo resultado, eles teriam uma avaliação em Barcelona, mas no mesmo dia, antes de acabar o evento, eles anunciaram: Curitiba se consagra com uma grande edição e já temos a segunda edição com a data do ano que vem. Então a gente já saiu de lá muito feliz. Então 2019 nós fizemos a segunda edição, foi muito maior, muito mais robusta, nós tivemos diretores, CEOs do Brasil todo. A partir daí vem a pandemia. Sim. E a pandemia trava o presencial, a gente faz online, inclusive o lançamento da Carta Brasileira, nós fizemos com os 3 ministros na época do CTI, o ministro das cidades e o ministro de comunicação, com o embaixador da Alemanha, fizemos com o Ricardo Zapatero, lançamos a Carta Brasileira num evento chamado Smart City Session. E 2021 repetimos isso porque não pudemos fazer em março, ainda tinha Omicron, né?
Mas fomos a Barcelona no final do ano, fomos o país que mais levou pessoas a Barcelona em 2021, né? Lembro bem das pessoas saindo daquele ônibus, todo mundo, maioria de roupa escura. Falei, meu Deus, é um exército brasileiro enfrentando qualquer tipo de desafio para estar aqui na Europa e visitar a inovação, mesmo com o problema da Omicron. Então foi muito legal essa história, isso nos deu muita força, Gilles, porque 2 anos de resiliência nós criamos o MBA de Smart City, que é o MBA o Smart City Expert. Nós criamos uma rede social própria, que é o Weaving, que é o iSeeds Weaving, ele diz assim, se você está fazendo network comigo, beleza, troca um cartão, vai embora. Agora, se você está fazendo netweaving, é um relacionamento mais profundo, de colaboração, de rede mesmo. Então, o weaving significa para nós você ter um relacionamento baseado na confiança. Então, eu quero te conhecer, eu quero poder saber como te ajudar e eu não quero só fazer negócio com você. Então, nós criamos isso porque nós estávamos um pouco isolados do mundo, né, nesses 2 anos de pandemia, mas nós saímos muito fortes. Em 2022 fizemos um super evento, já fomos para 12 mil pessoas, imagine sair de 6, 7 mil para 12, daí 2023 já batemos o recorde de quase 20 mil, 2024 já batendo os 20 mil e 2025 22.300 pessoas. Então, quase 23 mil pessoas já saindo do Parque Barigui, que é lindo, mas tivemos que ir para a Liga Arena, para o estádio que cabe, né, de 5 mil metros quadrados, fomos para 25 mil metros quadrados, que cabe até 30, 40 mil pessoas. Foi fantástico fazer o evento na Liga Arena. É um desafio gigantesco, aquilo ali é imenso. Abrigar as pessoas, abrigar os side events, foram 9 side events esse ano, além do congresso técnico. Então falamos de construções do amanhã, falamos de mobilidade do amanhã, fizemos um fórum econômico, um fórum agro, fizemos 9 palcos de stage, de startup, pessoal do Colab, pessoal da TIM. Foi fantástico fazer isso, porque nós tínhamos espaço, nós estávamos represados. É a mesma sensação de 2010, anos antes de nascer a iSeeds. Inquietude máxima, e agora a gente pode explorar todo o nosso potencial, porque a Feira Barcelona nos dá a condição de trazer tudo que eles fazem lá real time aqui. Então, assim, nós vamos crescer do tamanho da feira. E há um desafio. Ano que vem, possivelmente, a gente vai ter mais participantes do que o evento de Barcelona. Bravo, fantástico. Eu ia comentar justamente isso. Já é claramente a segunda maior e está ali, né? A Feira Barcelona já está, ou seja, ela está vendo já está vendo no retrovisor. No retrovisor. Está ali no ladinho, ela está quase já, né, trazendo aí a questão da Fórmula 1, da Stock Car, estava assistindo ontem, né, que foi em Cascavel. Está ali no lado, já está pareando. Fantástico, né? Você falou do Zapatero, né? O Piquet também, esses líderes aí já estão muito conectados aqui com o Paraná, conectados com o Brasil. E vendo que aqui tem esse DNA empreendedor, esse DNA de realizar, que é o DNA que você tem e a tua equipe tem, né? Isso é muito legal. A gente daqui a pouco vai se encaminhar para o final, então eu queria falar outras coisas contigo também desse... tu falou um pouquinho do até hoje, digamos assim. Eu participei das últimas 3, eu acho que foi 21 que eu tive junto, o Eduardo Pimentel estava lá, então o vice-prefeito... o Topázio, o prefeito de Florianópolis, e várias lideranças, foi muito legal. Aliás, primeira vez que um secretário municipal de Pato Branco atravessou o oceano como secretário para ir num evento na Europa. Isso é importante falar, não sei se já te falei. Sim. Isso foi muito legal. O então, né, empreendedor, visionário, Robson Cantu falou, Gilles, tu tem que ir. E ainda de quebra levei levei o outro secretário junto com a gente, o Gilmar Tumeleiro, para a gente participar lá e trazer muitas coisas boas para Pato Branco, que hoje tem na segurança pública, na educação, muitas coisas foram inspiradas lá em Barcelona. Beto, e o futuro? Fala um pouquinho do futuro, né? Ou seja, os próximos eventos. Eu sei que aí ainda, daqui a pouco nesse ano, tem evento importante também chegando. Anuncie um pouco isso, para a gente depois ainda fazer mais um bate-bola com algumas questões que eu quero falar contigo. Não, rapidamente lembrando disso, é legal porque eu sempre que encerro as comitivas, sempre com 100, 120 pessoas, né? Nós estamos indo para a 8ª comitiva oficial do Brasil para Barcelona, para o Smart City Expo World Congress, que é o grande evento mundial. E a gente tem a responsabilidade sempre de dizer o seguinte, vocês agora têm sementes, levem para as suas regiões do país e semeiem cada uma delas. Você fez isso, o vice-prefeito na época Topázio, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, são prefeitos hoje em dia, está aqui você hoje liderando a inovação aqui conosco, e é isso, tá? É trazer essa responsabilidade, porque se você é responsável pelo aquilo que conhece, você tem que distribuir isso na tua comunidade, no teu ecossistema. É isso que você vem fazendo, é isso que nós estamos fazendo. E, assim, os projetos agora são mais ou menos baseados
nesse módulo que a gente adquiriu, que é o conhecimento através da internacionalização da empresa e a constituição do Instituto iCIDS. Então, o Instituto iCIDS, sem fins lucrativos, ele serve para exatamente exponencializar projetos que a gente não consegue ter na base mãe da área de eventos. Então, a nossa área de eventos hoje ocupa quase 40 pessoas, Gilles. Nós temos hoje 40 colaboradores trabalhando só em função dos eventos da FIRA Barcelona no Brasil. Então, quer dizer, uma grande unidade. Nem a FIRA Barcelona tem tantas pessoas trabalhando lá. Eu estive agora há 2 semanas lá, conhecendo uma nova área deles, técnica também. Eles não têm tantas pessoas como nós, porque o Brasil é continental. É claro que o Brasil vai passar, porque o Brasil é muito maior que a Espanha. Nosso PIB é muito maior que a Espanha. Então, assim, nós temos condição de fazer o Brasil uma nação de cidades inteligentes. E é por isso que nós temos uma equipe tão grande, tão técnica para fazer eventos. E o Instituto iCIDS já vem com, só para você ter ideia, no evento nós tivemos 19 leads, atendendo estados do Mato Grosso do Sul, nós estamos em São Paulo, Niterói, nós estamos em Rondônia. A ideia é levar a metodologia PIGP, Programa de Inovação para a Gestão Pública, para todo o Brasil. Isso foi aplicado em 181 municípios do Sebrae Nacional, aplicados aqui junto com o Parque Tech da Itaipu e com o Sebrae Paraná, em 10 cidades, num modelo que pode ser replicado por outras cidades do Brasil. Então, assim, é uma metodologia que envolve um workshop, uma tutoria e a aplicação da metodologia. Não tem como o gestor público seguir fazendo a mesma coisa, criando resultados diferentes na inovação e tendo uma cidade eficiente. Ele não vai conseguir. Então, a gente leva essa dinâmica para que o gestor público possa fazer isso. Importante, Beto, obrigado por essas informações suas. Você falava no início, realmente, né, criou essa conexão nacional. No evento, eu falei com o secretário de Goiânia, estava lá, tinha um time grande de fora, também Goiânia, Mato Grosso. O Marcel, que é o secretário de Planejamento Urbano de Joinville. Todo evento ele está aqui, você conhece ele, o Marcel, que está lá fazendo um trabalho fantástico com o prefeito Adriano em Joinville. Muito bom. E você fala da semente, então realmente, pessoal, o que o Beto traz, eu queria agora mostrar, essa semente, né, ou seja, por isso tem que quebrar a lâmpada, fazer essa semente geminar e ela criar frutos e criar ações concretas e robustas para melhorar a vida dos munícipes, né, Beto? Melhorar a vida das pessoas que estão na cidade e na área rural. Beto, ainda, né, quiser trazer mais algum projeto que vocês estão envolvidos, e já traz em mãos dadas, né? A gente tem feito isso no programa, o pessoal tem gostado, tem apreciado. Quais são as aspas do Beto Marcelino a partir dessa jornada tão importante, uma jornada que gerou ações concretas e que está transformando, né, através dos eventos, das capacitações, das assessorias de vocês do iCIDS, a vida das cidades, a vida dos municípios? Eu acredito que a sociedade depende dessa coragem, da inquietude. A sociedade e a comunidade científica depende de pessoas como nós que temos a coragem de empreender, de levar em frente um sonho. Esse sonho se torna um propósito de muitos. Então a gente conseguiu, através do iCIDS, disseminar essa cultura de inovação para as cidades e inspirar gestores públicos a imaginar que é possível fazer melhor. Então eu sou um realizador, eu não sou mais um sonhador. Eu já sonhei muito e hoje eu sou um homem que realiza, eu sou um empresário que realiza com ações efetivas. Todo o propósito da minha empresa é baseado em levar qualidade de vida para as pessoas, inclusive das nossas famílias, inclusive a gente quando está no trânsito, a gente pensa nisso, quando a gente está se sentindo inseguro numa rua, a gente pensa, poxa vida, eu quero melhorar. Começa às vezes por uma rua, começa por uma avenida, por um jardinete, por uma praça. Eu quero dizer aqui, o fato mais importante na minha vida no último ano, Gilles, foi a ideia de constituir um sprint urbano que foi construído durante 80 dias antes do evento e durante 3 dias do evento foi entregue um documento com 100 ideias, com mais de 40 profissionais da área da arquitetura e engenharia, que é para a revitalização do centro da cidade. Eu estou aqui ao lado de vocês, sou vizinho aqui pela Alameda Alameda Cabral, que é ao lado da Dr. Muricy. Ali a gente sente assim ainda um desconforto, né? Porque tem muita gente morando na rua, a iluminação agora começou a ficar melhor, a falta de policiamento muitas vezes, que agora também tem tido efetivos, mas é um processo da revisão do plano diretor da cidade. Nós fizemos um documento, entregamos à Prefeitura de Curitiba nas mãos do prefeito Eduardo Pimentel, para que ele olhe e redesenvolva junto conosco, com a sociedade civil organizada, com os empresários, com as pessoas, um centro
mais organizado, mais seguro, mais limpo e mais atrativo ao turismo. Então, é isso que nós entregamos. Então, esse documento, para mim, é a joia, assim, a cereja do bolo dos meus últimos anos de trabalho, é ver a minha cidade com esse centro revitalizado. Porque Curitiba realmente é uma cidade maravilhosa, que ganhou o Oscar das cidades de 2023, né, em Barcelona, o Smart City Awards. Então, assim, não adianta só ficar no prêmio, não adianta só ficar na fala. Agora são coisas efetivas que nós vamos fazer pela cidade. Tem que ter entrega concreta, né? Isso é importante, né? Tem que gerar business, mas nesse caso o business é a entrega concreta, a gestão pública. Claro que se a empresa está lá nesse evento, e a gente tem falado sobre isso, né, Beto? Tem que ter uma entrega concreta, tem que gerar nota fiscal, porque é isso que move, né, as ações, isso que move, né, o desenvolvimento das cidades e, obviamente, isso que gera transformação. Beto, que conversa fantástica, a gente está chegando ao final. Conte com o programa Quebrando a Lâmpada para os próximos eventos, conte para a gente estar junto com vocês, para divulgar no antes, para falar dos resultados após. Esse é um programa que está indo para todo o Brasil e certamente esse programa, né, ele vai levar, né, essa mensagem sua, né, essa mensagem sua vai fazer que as pessoas sigam vocês para conhecer mais, entender mais e levar essa ideia lá no seu município. Deixa os seus contatos, as suas mídias sociais, para as pessoas acompanharem. Em seguida, eu quero ouvir a tua mensagem final. Que legal. Bem, é uma satisfação, adorei a conversa. É bom falar o que a gente faz, realiza. Falar a verdade é muito bom, nos liberta, né? Assim, a gente guarda muito isso do trabalho diário. Às vezes a rotina nos cansa um pouco, mas poder abrir o coração e falar aqui com uma pessoa que a gente admira é muito legal. O resultado disso tudo, o sprint urbano, eu volto a ressaltar, ele vai fazer com que a nossa metodologia talvez ganhe forças, que começa com a parte de a evangelização, é você sensibilizar os gestores. Depois a sociedade tem um senso de pertencimento novamente adquirido. Depois disso vem a parte de infraestrutura. O que é possível fazer com o ônibus, com o ponto de ônibus, o que é possível fazer com as escolas, com as creches, o que é possível na pavimentação, na iluminação. Esse é o caminho para depois a gente ter um despertar do turismo. Então, o destino turístico inteligente, ele nasce nesse roadmap. Então, assim, a gente precisa imaginar que há um ciclo virtuoso na cidade. A partir do momento que você começa a atrair empresas, talentos, reter talentos, desenvolver talentos e turistas, é porque deu certo a prática das cidades inteligentes. Curitiba está indo para esse caminho, eu vejo isso plenamente nos meus dias aqui, e isso é uma satisfação porque esse método do iCities, junto com o modelo Curitiba, a gente já está disseminando pelo Brasil afora, desde a época do Jaime, e agora acho que a gente faz um Cidade de Curitiba 2.0, em vez de só ter a 15 fechada para carros, nós vamos ter uma cidade mais acalmada no centro. Então, acho que esse é da minha primeira etapa como empreendedor de cidades inteligentes, especialista nesse tema, é a primeira etapa vencida. Daí eu quero ir para as segundas, e o futuro é levar um pouco mais a inovação para o país através da Feira Barcelona. O IoT Solutions Congress traz inteligência artificial que está tão em voga, a conectividade que é tão necessária na nossa vida. Esse evento é realizado em Barcelona, estive lá agora no evento Etapa Mundial, agora Etapa São Paulo, 13 e 4 de setembro. Tudo que você possa imaginar de mais novo, mais moderno, em tecnologia, você vê no nosso evento em São Paulo, que é a base, né, transversal a tudo que nós estamos falando de cidades inteligentes. E lá no final do ano, a preocupação com os oceanos, com o clima, né, com as cidades C40, com a questão da COP30, acontece em Niterói, que é a cidade locomotiva da economia azul no país. Nós levamos o evento Tomorrow Blue Economy para Niterói para explorar um pouco a defesa dos nossos oceanos, né, o quanto a gente depende do mar, sendo que ele é chamado de masculino, mar, né? Mas se fosse feminino seria amar. Sim. E eu acho bonita essa expressão de um amigo nosso que palestrou lá em Niterói no passado. Então a gente tem aí uma complexidade ligada aos oceanos que o Porto de Paranaguá é um parceiro. Então é isso. Estamos tentando fazer um conjunto de projetos que o evento seja um epicentro para uma formação de um novo cluster de inovação. Fantástico. Beto, muito obrigado pela tua participação aqui, de coração mesmo. Obrigado pela tua fala. Já está convidado para, na sequência, ali, quiçá, sugestão, 1 mês ou 2 antes do evento do ano que vem, retornar aqui no Quebrando a Lâmpada para a gente conversar contigo e a gente levar essa informação para todo o país e para fora do país. Muito, muito obrigado. Transmita também ao Eduardo, né, ao Caio e a todo o time.
os meus sinceros parabéns e aí conta conosco. De novo, conta comigo, Gilles, eu gosto muito desse tema, sou engajado com esse tema e conto com o programa Quebrando a Lâmpada, tá bom? Então vamos colocar o Quebrando a Lâmpada lá. Show de bola. Tô firmando já com você essa parceria por evento em 2026. Legal, que show de bola. Tá certo? Vai ser muito bacana. E a você, muito obrigado por ter acompanhado essa conversa fantástica e inspiradora. O Beto nos inspira a que a gente, né, quebre a lâmpada, transforme aquela sementinha e faça ela germinar e transforme com ações concretas e efetivas a vida das cidades. Você microempreendedor, você aluno, você o pessoal da universidade, você da comunidade, você da periferia. Ele falou várias vezes aqui, nós temos que transformar a cidade ou o município como um todo, cada vertical, transformar ela cada vez mais criativa, uma cidade que respeita, uma cidade, né, que cuida da questão do meio ambiente, uma cidade, né, que é feliz. Eu vejo assim, a gente precisa transformar a cidade para que elas sejam felizes, que as pessoas sejam felizes e que elas vivam aquele dia, elas vivam o hoje. E aqui em memória do meu tio, Careca Balbinotti, que recentemente descansou e foi lá para o outro lado do paraíso, lá com meu pai Tile Balbinotti, ele falava, viva hoje, respeita as pessoas. E assim a gente vai criar mais, vai viver mais e vai transformar para melhor as nossas cidades, os nossos municípios, a nossa sociedade. Muito, muito obrigado. Continue seguindo o programa Quebrando a Lâmpada. Indique esse programa para a sua rede de contatos. E, de novo, um programa inspirador hoje com o mente brilhante Beto Marcelino. Muito, muito obrigado e até o próximo programa.